milhares de jovens. Sim. Mas aí, independentemente dessas características, dessas camadas, dessas motivações, da inveja, do ódio, eu acho que aí tem outro elemento que é fundamental para que um crime aconteça, que essas pessoas têm que ter dentro delas um sentimento que lógico. faça com que ela seja capaz. Nem todo invejoso de matar mata. alguém. O invejoso, ele pode te destruir em várias coisas. Ele pode te destruir. Eu tenho tanta inveja de você que eu vou destruir a sua relação com o Vilela. Então eu vou lá no Vilela e faço show Dividir pra Conquistar. Isso é mais comum. E pego você. Eu tenho inveja o invejoso, da tua profissão, eu vou tentar... Eu vou criar um monte de fake, vou ficar falando mal de você. Não, e hoje em dia eu crio um monte de perfil fake e fico falando mal de você. Então eu tô aqui, tem lá a pessoa invejosa falando, o Beto é isso, mas todo mundo sabe quem é invejosa. Então é uma coisa assim, a inveja, ela vai fazer você agir. Não significa que vai fazer você matar. Que eu mas acho ela que você não mata, vai descansar. Independentemente do motivo, se foi por inveja, se foi por ganância, se foi porque você hesitou na briga do trânsito. Se você tem o desejo de matar, você vai usar essa gasolina para realizar. Eu acho que o desejo de matar ainda não é suficiente. Eu acho que você tem que ter a perversidade. Lógico, é claro que sim. Mas o desejo de matar é isso. Atravessa muito. Se você passou a cancela, você não volta mais. Não volta mais. Porque você já testou o prazer. E você teve prazer. Mas é que tá. Devem ter várias pesquisas sobre se isso lá atrás a pessoa não atravessou essa linha, ela colocou o pé na água e sentiu a temperatura. Maltratando várias vezes. Não, mas aí você está indo para a psicopatia. Então, psicopatia. A gente não está falando não disso. Necessariamente, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, esse cara que matou o Jefferson agora. Eu não sei nem se ele é psicopata ou não. Ali tem uma mistura de tudo. Ele tinha inveja do que o Jefferson era, que, vou te falar, o Jefferson esse caso de agora, que é um ator. Esse caso é o seguinte. Vamos dar o contexto. Esse é um ator. Banheiro enquanto o Beto esse caso já Ulisses, eu tô recorde de banheiro já. Porque é que eu tomei muita água. Quanto tempo? Olha, menos de uma hora, Ulisses. O que acontece do Jefferson é o seguinte, ele é um ator. Na verdade, ele é um cara de 44 anos, que era jornalista, produtor de moda, tal, lá em Santa Catarina. E pelo que eu entendi, eu entrevistei a amiga dele, a Cíntia, que tá bombando a entrevista dela, e falei hoje com algumas pessoas, porque eu vou fazer a live amanhã com a Rosângela. Ele era um cara que ele começa a ser ator mais tarde, então ele queria ter o prazer de ser ator. Ele muda para o Rio de Janeiro, ele tinha 8, isso é importante, são elementos importantes para a história, ele tinha 8 setters em inglês, sabe aquele cachorro enorme, lindo, que parece um Cocker Spaniel grande, sei. Aquele cabeludo e tal. Ele tinha 8, ele tinha verdadeira adoração por esses cachorros, tanto que ele tinha um Instagram só dos cachorros. Quando ele muda para o Rio, atrás de trabalho como ator, ele conhece um cara chamado Bruno, que era assistente de produção da Globo. Eu falo da Globo porque a Globo fez agora no Fantástico falando, avisando, foi meu assistente de produção. Esse cara tinha dentro da Globo um modus operandi, que era chegar para atores que ainda estavam começando e falar assim, se você me pagar uma grana, eu te coloco no papel na próxima novela. Ridículo, ele não vai fazer isso, ninguém faz isso. Era golpe. Um golpe, um golpista. A Globo descobre e manda ele embora. Só que o Jefferson já estava com amizade com ele. E segundo a Cíntia me conta, os amigos próximos ao Jefferson, o Jefferson já falava que ele se incomodava com a forma de o Bruno ser dentro da casa dele. Por quê? O seu muito para mim pode ser pouco, mas o meu pouco para você pode ser muito. O Bruno vinha de uma condição muito inferior ao do Jefferson. Basta ver a casa onde o Jefferson foi encontrado. E o Jefferson, dentro da normalidade da vida dele, aos olhos do Bruno, podia ser muita coisa. Morava numa casa sozinho, uma casa média, grande, com esses 8 cachorros, ele tinha um apoio familiar, ele tinha uma vida anterior profissional que lhe deu um estofo financeiro, ele tinha uma coisa com roupas de couro, porque ele foi produtor de moda, ele tinha muitas coisas de couro e tudo mais. Parece que ele tinha um dos quartos, que é uma casa grande, era assim, tinha umas 200 peças. E esse Bruno adorava entrar lá e ficar se vestindo sem o Jefferson deixar. E o Jefferson já tinha falado para as pessoas próximas que ele se incomodava que o Bruno apontava demais o que ele tinha. Como, mas olha, isso daqui, isso podia ser meu, sabe? Não seu. O Bruno fala pro Jefferson, me dá 20 mil reais que eu te ponho numa novela da Globo.
O Jefferson conversa com os amigos, a Cíntia mesmo fala, não faça isso tem nada a ver. E as pessoas não são assim, não se paga para entrar numa novela, isso é ridículo o que você está fazendo. Só que o Jefferson cai por quê? O Bruno, como um bom de um Larapion, ele tem o poder da conquista da fala. É isso que eu sempre falo. Eu não posso julgar o cara no meu gelado. Claro. Eu não estou naquele... Todo mundo já teve um amigo manipulador. Que quando você sai dessa amizade, você fala, por que eu fiquei tanto tempo? Você não sabe nem responder. E no caso dele, ele conheceu esse cara em 2019. Então ele já tinha um tempo com ele. Não eram namorados, segundo os amigos, não tinha uma relação sexual, não tinha nada disso. E o Bruno ele se aproveita... Ainda não se sabe, né, também. Não, porque esse cara ainda não colheu depoimento. Ainda. Não, ele está fugitivo, mas os amigos do Jefferson falam que, inclusive, o Jefferson falava, não, o Bruno não tem nada a ver. Perguntava, vocês estão namorando? Tipo, mas tu acha que foi só por inveja isso? Foi pelo dinheiro, por quê? O Jefferson pede o Jefferson vai fazer uma ponta numa novela da Record. Acho que não sei que novela que é. Essas novelas bíblicas deles. E ele percebe, inclusive, que ele não precisou pagar para estar na novela. E ele questiona o Bruno. E ele ainda pede, tem áudios do Jefferson pedindo, Bruno, me ajuda, eu tô confiando em você, eu aceito qualquer papel, não sei o que. Eu quero um assistente de produção. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, assistente de produção, assistente de produção não define elenco, tá bom? E se o diretor falar... Nem um elenco de apoio? Não, assistente de produção... Nada. Assistente de produção não define nem figurante. De elenco, é diretor de elenco? Não, aí é produtor de elenco. Que, segundo essa amiga do Jefferson, também existiria um produtor de elenco. Pode ser um assistente de produtor de elenco. Que também não vai decidir nada. É tudo assim... as pessoas não... Só que o cara tem... Oi? Não é que perguntaram se eu tô lendo o chat, eu tô lendo. Não leia. Não leia, é bobagem. Apaga aí. Isso eu até parei de falar. É latrina, né? E que estão me elogiando. Ai, meu Deus do céu. Beto, deixa o Ulisses falar. Eu sou muito tagarela. Oba! Olha, minha sogra trazendo pizza. Mas você tá falando até agora. É, então, isso que eu acho engraçado. Eu sou que mais falo. Você tá falando até agora, tô contando a história do Jefferson agora? Olá. Oi, minha Tudo sogra. Bem? Oi. Nossa. Correu. Chegou Tudo a pizza. Bem? Tudo bom? Bem? E Mas, Beto, não, peraí. Peraí, não, tô contando a história do Jefferson agora, só pra entender. Não, então é sobre a história do Jefferson. Porque, cara, eu só acompanho o Jefferson pelo que sai no noticiário. Mas eu acho que ainda tá tão incipiente para criar teorias. Imagina, eles estão investigando desde o dia 27 de janeiro. Que de janeiro? Porque eles somem, isso que eu tô tentando te contar. Investigando o desaparecimento. Não, conversei com as pessoas. Ele já está sendo investigado como homicídio desde em seguida. Ah, é? Porque ele já estava interceptando a motivação? tudo. A motivação seria esses dois pontos. Ele pede... O Jefferson, depois, ele pede de volta o dinheiro que ele deu. Ele deu dinheiro, não rolou. Não rolou, ele falou, me devolve. Só que eu, de novo, te falo, o que é muito pra você pode ser pouco pra mim e o contrário vice-versa. Esse cara já tinha gastado os 20 mil. Ele morava numa casa assim, entendeu? Eu já tinha gastado. Ao invés de ele virar para amigo dele e falar assim, eu não tenho, me perdoa, sei lá. 20 mil. Eu vou faxinar a tua casa durante 7 anos, mas eu vou te pagar. 7 anos é exagero, né? Mas uma forma de falar. Ele fala, tá bom, vou tentar, vou ver. Ele devolve 1.000 e fica naquele vai e volta. E o Jefferson começa, inclusive, a pressionar. Só que o Jefferson não corta a relação. Uhum. O que motiva... E chega em dezembro, esse Bruno aluga essa casa onde ele é encontrado. Então você vê aí uma certa premeditação. Ele mata o Jefferson, em seguida é o aniversário do Jefferson. O Jefferson faz aniversário dia 19 de janeiro, dia 23 é o último dia com que ele conversa com a mãe dele, dia 23 de janeiro. A mãe, e o cara mantém, isso é uma coisa muito perversa de quem tem esse quê, porque a Elise fez isso um pouco, bastante com o Márcio. Ele mantém o Jefferson vivo. Ele fica conversando com a mãe, porque a mãe e o Jefferson conversavam todos os dias. O Jefferson conversava com os amigos todos os dias, só que por FaceTime. Sei. E eles falavam, liga o vídeo. E escrevendo errado o português. O Jefferson parece que era um cara super letrado, porque ele lia bastante, era jornalista. A amiga dele até fala, eles são do Sul, mas ele não falava tu, ele falava você. E ele respondia como tu. Porque as pessoas falando, a mãe falando tu vai, ele já respondia como a mãe. Ele não sabia como e a mãe percebeu. Claro. Até um dia que o irmão fala, ou você liga o áudio, ou você me manda um áudio, ou você liga o vídeo, eu vou na polícia agora. Esse Bruno,
liga imediatamente para o irmão do Jefferson e fala, olha, sabe o que acontece? Deixa eu te contar, o Jefferson pediu para te avisar, ele foi para São Paulo. Ele me deixou aqui o carro, a chave da casa e os cartões para ficar com os cachorros. E o telefone? Não, o telefone tá com o Jefferson que tá falando com você, que era ele. Tá. Só que as pessoas não são muito inteligentes nessa hora, graças a Deus. Porque o cara manda, eu vou chamar a polícia, o cara que está falando com ele liga do outro telefone e fala, oi, tudo bem? Ai, tô louco pra te contar uma coisa. Menino, deixa eu te contar, o Jefferson viajou. Cara. É maravilhoso, né? Porque mostra que a pessoa, ela organiza um crime e achando que tá controlando tudo. Que ela é dona da história, do roteiro. Ele não tem. Aquilo que você tá falando, que a gente concordou aqui, o personagem é quem vai decidir o destino dele. Exato. Isso na ficção. Ele criou a história, mas o personagem não... O personagem não quer essa história. Quando eu escrevo ficção, eu falo, tá bom, o que você quer? Pra onde você quer ir? Me fala, que eu só escrevo. Eu sou só uma mão escrevendo. Na realidade, é pior ainda, porque você tem elementos que você não controla em absolutamente nada. Ele liga, o irmão dele vai pra a mãe vão e fazem um boletim de ocorrência lá em Santa Catarina. Aí os celulares são desligados, o celular dele é desligado, o notebook é desligado, e ele apaga tudo do iCloud do Jefferson, porque ele conseguiu ter acesso, claro, o Jefferson ele foi torturado pra falar, ou era FaceTime, botou na cara, mas morto não aparece, ou é dedo, não sei o que é. O celular dele eu sei que era da Apple. O que faz ele morrer eu não vou pagar, eu vou ficar com o que eu quiser. Porque ele estava vendendo a casa do Jefferson. E ele estava vendendo o carro do Jefferson. Cara. Aí você pergunta pra mim, como que ele ia passar? Segundo a amiga dele, ele tinha inclusive uma procuração que parece que não foi nem assinada pelo Jefferson. Isso me lembra a Mariana Munhoz. Sim, que falsifica. Que falsificou tudo. Por quê? Aí que tá o teor fudido. Ai, desculpa, eu tô falando muito palavrão. Aí que tá o teor pesado da inveja. Eu quero ser ele. Ele pega várias roupas dele, vários objetos, e ele pega os cachorros, que ele tinha paixão pelos esses cachorros, dá para um pai de santo, e esse pai de santo sai distribuindo esses 8 cachorros pela cidade. São os cachorros que avisam que o Jefferson sumiu. Por quê? Quando os cachorros começam a ser encontrados pela cidade do Rio de Janeiro, um foi atropelado na Avenida Brasil, o outro sei que lá, ele tinha paixão, um chamava Rita Lee, outro Gilberto Gil, outro Cazuza, eram todos nomes de cantores. Esses cachorros sendo encontrados pelo Rio de Janeiro alertam que tem uma coisa estranha, porque é um setter em inglês, não é só um vira-latinha, ele chama a atenção, e eles têm chip. Na hora que eles pegam o chip, eles pegam e vão na mulher, que é Patrícia, se eu não me engano, que era a... Que doou o cachorro, que vendeu o cachorro. Que vendeu o cachorro, o dono do canil. Que era o cachorro de Essa raça. Mulher fica puta da vida com toda a razão, entra no Instagram dele e fala, escuta aqui, Jefferson, que história é essa de você abandonar os cachorros pela rua? Você tá louco? E o Jefferson começa a ser cancelado na internet. Morto. A primeira notícia, ninguém sabia. A primeira notícia é ator da Record, imagina, ele fez uma ponta, ator da Record abandona cachorros e vai pra vida louca. Sei. Ele começa a ser cancelado. Todo mundo entrando, hater entrando, destruindo ele, então. tudo mais. Os amigos do Jefferson, que ele tem amigos muito leais, falam, o Jefferson jamais faria isso. É a mesma coisa, do nada você ficar sabendo que a Odete Reutemann está sendo encontrada. Não, e o Beto... E ela conversando com o Jefferson... Passeando em Gianópolis. Não, a Patrícia... Não, passeando, sei lá, no Sapopemba, além de tudo, porque ele foi levado para outro lugar. A Patrícia entra em contato com o Jefferson e começa, Jefferson, o que você está deixando esses cachorros pelo WhatsApp? E ele responde, porque o assassino ainda estava com o celular do Jefferson respondendo para as pessoas. E ele fala, estou num momento meu, não quero ser criticado, não quero ser julgado e tal, lá. Por isso que os cachorros, tem gente que fala assim, os cachorros encontraram onde ele foi enterrado. Não, os cachorros foram encontrados em janeiro e já foram para outras pessoas. De janeiro até a semana passada, a polícia estava como desaparecido para todo mundo, só que eles já estavam investigando como homicídio. Eles já estavam interceptando as ligações, já estavam fazendo uma série de coisas, já estavam indo em cima do Bruno, já estavam em cima dos outros, porque eles já tinham... São 2 ou é 1? São 2 achados. Mas você viu onde ele foi encontrado? Não, 2... Dois cachorros? Não, 2 suspeitos apontados. Você entrevistou uma amiga do Jefferson a Cíntia, passada. A Cíntia. E ela, o que ela trouxe? Ela conta tudo isso que eu tô te contando. E essa notícia que saiu no UOL hoje, dizendo que tem um garoto de programa envolvido? Então esse segundo, ele já saiu... Uma nova... Não, ele já saiu, esse segundo, assim, tem o Bruno, tá, que é o assistente de produção.
Esse Vinícius, que é o nome do outro, ele já foi apontado como namorado do Bruno. E agora está sendo apontado como garoto de programa. Ele saiu falando agora que ele foi chamado pelo Grindr pra pegar os dois. Aí que eu queria chegar, porque... Ele fala que foi. Tem uma... Que assim, essa história tem uma coisa que é muito comum nesses crimes, assim, muito cheio de mistérios, que nunca depois se descobre que nunca é o que se achava que era. Você vê, por exemplo, que a Suzane ficou um tempo como latrocínio até apertar e confessar. Quanto tempo? Ficou 10 dias, 12 dias. Mas a Cíntia já sabia que eles estavam envolvidos na hora que viu. Na hora. Quando ela reagia... Quando ela viu a Suzane, ela falou, essa menina matou. Mas desaparecimento ficou quanto tempo? Ele ficou como para nós aqui, pra nós até maio. Mas de janeiro a maio. Dentro da polícia... Fevereiro, março, 3 meses. Você sabia? A mãe dele, a família ficou sabendo no começo de maio, mas os outros já sabiam desde o começo. Elise também ficou um bom tempo como se ele tivesse sido sequestrado porque a Ioc estava sendo no processo de venda e ela ficava lá usando o computador dele, mandando mensagem, tá tudo bem, não sei o quê. A Flor de Lis ficou como um latrocínio, né? Que ela foi lá chorar e tentar entrar em casa. Eu sinto que vai ter, não uma reviravolta, mas que vai ter uma outra história para ser contada quando esses caras forem presos, que aí eles acabam confessando para poder aquele monte de benefício, porque eu acho que essa engenharia de Qual é a minha câmera? Essa daqui. Você vai saber mais coisas amanhã na live com a Rosângela Monteiro, que várias das coisas que ele tá falando aqui eu vou falar amanhã. Porque eu já entrevistei outras pessoas, mas não dá para falar agora. Aí não é para falar mais? Não, pode não falar. sabe o resto? Eu tô no puro achismo. Não, mas você não sabe o resto. Eu tô no puro achismo, tá? É só eu não tenho pesquisa nenhuma. Eu tô lendo o que sai nos sites, nos jornais e troco figurinha com o Beto. Mas pra você ter uma ideia, hoje saíram em alguns portais. Foram presos os dois suspeitos. Eles não foram nem presos, um tá foragido. Eu não li. E não tem nem ainda mandato. Aí uma outra coisa também que eu vejo é que aí quando os caras confessam... Que aí eu já vi que tem não é um serial killer, mas as pessoas que querem matar, não só gays, mas, por exemplo, tem assassinos que matam prostitutas ou matam as vítimas, que não necessariamente sejam prostitutas ou gays, porque as vítimas têm o mesmo perfil, que inclusive o Jefferson se inclui, que era o que o serial killer do Paraná fazia quando ele ia pegar as vítimas no Grindr. É assim, quando a pessoa coloca num perfil aí de relacionamento que ele quer algo discreto, o discreto, sigilo, ferrou. Aí essa pessoa, ele vai e se encontra e geralmente é uma pessoa que leva uma vida dupla, ninguém sabe que... Mas o Jefferson não era. Ele não tem o discreto. Mas o Jefferson ele se inclui numa outra vertente que é a pessoa que ela é sozinha no lugar. Tá. Aquela pessoa que é sozinha com a mãe mora longe, a família mora longe. Ele morava aqui... Não, mas ele estava acabando de se divorciar, ele tinha um monte de amigo. Mas é mais fácil, por exemplo, se eu... Mas é uma coisa, o Bruno ele não conheceu por Grindr. Não se sabe também. Não, né? Bruno, não o Bruno, o outro. O outro, ele caiu agora falando isso. O Jefferson morreu. O Bruno ainda não apareceu para falar o resto. Ele até agora não deu depoimento. Eu queria muito ouvir o outro lado. Ele agora falou que ele foi chamado para a casa do Jefferson, que era, sei lá, para fazer um threesome da vida, e que ele estava tomando banho e quando saiu, o outro estava morto. Entendeu? Então, cara, essa engenharia de concretar é muito difícil. Não, concretar foi assim. Como que foi? Porque é o seguinte, ele matou, explica aí você. Ele tinha uma coleção de baús antigos, o Jefferson. Ele é encontrado dentro de um baú, enterrado a 2 metros de profundidade e feito um pátio. O pedreiro já apareceu o que fez. Que casa que foi? Na casa que o Bruno alugava, que começou a alugar em dezembro. Só que foi, não é um aluguel, gente, não é um aluguel com contrato, tá? É um barraco, então ele fechou com Você sabe como chegaram? Não se sabe ainda, né? Eu sei, mas não vou falar. Não posso. Como acharam a... Eu sei, mas eu não posso falar agora, vou falar amanhã. Mas foi alguém que deu o toque.
Amanhã Porque, no né, canal não- do Beto. Às 2h30 da Beto tarde. SA. É crime Dá só um SA. Crime spoiler, SA. assim. Olha, o amigo não sabia o nome É uma do coisa canal. muito. Não, uma bizarra. coisa muito óbvia. Ah, tá. É bem óbvio. E o que acontece? pedreiro, o, dois não, metros. o pedreiro foi chamado depois que já tinha sido enterrado, só pra. Vamos supor, ele Tá. chama aqui, ó, quebrou meu piso, faz só um contrapiso, o Sei. pedreiro vai e faz um contrapiso. Foi o que ele fez. Ah, O não foi ele que Não, o concretou. pedreiro foi inclusive lá na polícia, ele já apareceu, ele já deu entrevista e tudo. Ele falou, gente, eu não fiz nada, eu só fiz o piso. O baú. Parece que ele alugou essa casa baú pra cometer é- o crime, porque Um baú grande? ele constrói enorme. um muro pra O casa. Jefferson tinha 1,90 m. Então. É um baú grande, é um baú antigo grande. É uma Sei. sacanagem, porque, inclusive, na minha sensação, é que o Bruno ainda fala assim: você vai pra dentro desse baú que você adorava mostrar pra mim que era caro. Ah, Você não gostava tanto desse baú? Agora você vai ficar enterrado com ele. olha a simbologia. Né? Existem coisas muito fáceis. Ele foi Ele encontrado namorou esse amarrado. Bruno? Não, assim, olha, ele conversava demais com os amigos dele e com a família. Ele não tinha problema nenhum de falar nada com as pessoas. A Cintia, inclusive, essa amiga, fala, não, se eles tivessem algum namoro, ele me falaria na hora, não tem porquê. Assim, o Bruno, ele falaria para. Eu perguntei para ela. Ela conversava com o Bruno. O Bruno está na vida do Jefferson desde 2019. O Bruno conversou com a mãe do Jefferson. O Bruno conversou com a Cíntia. Ele conversou com o irmão. Foram namorados? É só amigos. Não, mas como a gente. Não é que você brincou, não, eles não são um casal? É, É. como a gente, não tem. Assim, as pessoas podem também só sair. Eu tenho muito amigo gay, que não obrigatoriamente Claro, eu tenho que não é um pegar casal, a né? pessoa. Eles não são, eles eram. Ele tinha uma. Talvez até o Jefferson tivesse até mais interesse no Bruno Sim. do que amizade. Tipo, Mas porque quem ele é matou foi o assistente. Bruno. Não, ele é assistente de produção da Globo, vai que ele me coloca lá. Quem matou foi o Bruno ou foi o Ninguém outro? sabe Ninguém isso sabe ainda. Porque ainda. tem uma Nem terceira você pessoa. não vai anunciar amanhã. Tem uma terceira pessoa sendo apontada por esse que hoje é chamado de garoto de programa. Que não é. Não, isso você saiu hoje. A pessoa fala, ele apontou esse garoto de programa, que um tal de Marcelo. Tá. Quando ele saiu do banho, um tal de Marcelo estava na sala e falou: pronto, matei. Agora matei. E o Marcelo é muito perigoso. Eu gosto que essas pessoas, elas eram loucas para ser roteiristas, né? Por isso que não são. Então, assim, esse garoto que apareceu, esse Vinícius, e por que os dois estão? Porque tem um momento que quando eles saem, por que eles não podem falar com ela? Quando eles saem com... Bom, vou chegar lá. Esse Vinícius está saindo do banho, que eles ficam uns 15 minutos, e tá lá o Marcelo, matou o cara. Falou, ó, tá aqui, matei, agora vocês se resolvem. Oculta esse cadáver. E aí eles vão, enterram o cara, põem no baú. Mas por que vocês obedeceram esse Marcelo? Porque ele é muito perigoso. E por que você tá falando dele pra mim agora? É. Se ele é tão perigoso? Não faz Parece a sentido. mãe da Se ele é Aline. perigoso, você não vai falar de ninguém. Claro. Você vai entubar, você vai falar que fez tudo, porque ele quer se livrar do homicídio e ficar com a ocultação de cadáver. Porque sabe que a ocultação de cadáver é de 1 a 3 anos, né? Só de cadeia. Esquartejar, que a gente brinca, ó. Não é forte demais ler ali a mulher que esquartejou o marido? 4 anos. Esquartejamento não dá nada. 4. Não dá nada? Não. É A destruição de doutora cadáver. Solange Beretta... Matada dá. Dá. Um tiro que durou fração de segundos, ela pode pegar até 30 anos. Mas o esquartejamento até 4. E a ocultação são de 1 a 3 anos. É de 1 a 3 anos. A doutora Solange Beretta me explicou, a promotora. Ela fala o seguinte: o crime é na vida. Se você morreu, você não tem mais o que proteger. Entendi. Por mais horroroso que pra gente seja ler a mulher que esquartejou o marido... Esquartejou o marido morto. Não Se, vivo. vamos supor, eu morri aqui. Você saiu, morreu, falou, puta, eu não quero me ferrar, vou enterrar o Beto ali, Sim. e se prova que eu morri de infarto e você ficou com medo, você vai Ocultação pegar de a ocultação de cadáver. Então, eles estão querendo se livrar do homicídio para ficar com ocultação. Ó, eu não matei, eu enterrei, mas eu não matei. E ele fala por que ele enterrou? Ficou com Porque medo o do quê? Marcelo mandou. Porque... Ah, do medo do O Marcelo cara, não faz falou, se sentido. livra disso Eu agora. acho que tem mais coisas Entendeu? aí que vem Quem que é tona esse quando as Marcelo? pessoas serem presas. Não, isso é mentira. Por Quem é esse exemplo, Marcelo? por exemplo, a Elise matou. É. Deu um tiro. Mas ela esquartejou. O esquartejamento diz muito mais dela Sim, do que do o que tiro. o tiro. Claro. É o que eu acho que aplicaria nesse caso. Eu acho que a forma como eles se livraram do cadáver, toda essa engenharia que criaram, alugaram uma casa, levantaram um muro pra ninguém ver. Eu acho que tem Eles levantam o muro antes. Eles levantam um muro, ou seja, é Nossa. muito empenho pro Tem uma simples programa- tem para um ser um assassinato planejamento, simples. né? Eu queria muito assim, eu acho que quando esses caras forem presos, que eles vão, depois que tu é preso, que a polícia te bota lá na cena do crime,
coloca todas as provas convergem contra você, aí o próprio advogado diz, cara, agora aproveita e confessa. Não vai dar uma de Nardoni com negar até a morte que vai te dar mal. Aí o cara já confessa, já conta, já explica, já faz a reprodução simulada e já... Tem mais coisas aí, sabe? Eu acho que isso é uma novela. Isso não é uma... Não, isso ainda tem coisas a serem entendidas. Sexo. Tem uma amiga minha que mora... Não entrou sexo ainda, tem uma amiga minha provavelmente... Tem uma amiga minha de Nova York, que quando ela viu, e ela mora lá em Nova York, mas ela acompanha os crimes do Brasil. Aí ela viu esse link, me mandou... Tu sabe mais coisas desse caso? E eu já tava lendo também, eu tô igual a você, tô lendo pela internet. Mas eu acho que tem sexo envolvido... Tem mais elementos passionais envolvidos nesse crime. Pra mim, os crimes são sempre simples. É? É porque tudo é simples. É que a gente quer ver coisas a mais pra gente entender, mas... Não tem. A Suzane queria o dinheiro do pai e da mãe. A Elise tava puta. Eu acho que tem a questão, aquela tese do Dr. Alvino de Sá, finado Dr. Alvino de Sá, que quando pergunta por que a Suzane matou os pais, eu também respondi assim... ela matou os pais pra ficar com a grana. Matou os pais porque é ambiciosa. Aí ele diz assim, quando pergunta pra ele fala, olha, a Suzane era um passarinho preso numa gaiola, e aí ela conhece o Daniel, que é um passarinho solto. Por algum momento, que é quando os pais dela viajam pro exterior, essa gaiola é aberta e ela vive 30 dias com esse passarinho solto, fazendo voando o que ela queria, e voando pra onde ela quisesse. Deu 30 dias, os pais vão voltar, bota esse passarinho de novo dentro da gaiola. Mas, porra, eu conheci o mundo lá fora, e agora eu tô dentro dessa gaiola, eu quero voltar pro mundo lá fora. Você só volta pro mundo lá fora se você matar seus pais, que é quem mantém você dentro dessa gaiola trancada. E pra isso eu preciso de dinheiro. E o dinheiro é do papai e da mamãe. Então, mas aí vem, sabe, as outras camadas. Ó, eu gostei dessa camisa, desse moletom. Vou comprar esse moletom. Quanto ele custa? Ele custa R$10. Eu vou comprar porque ele é barato. É um pouquinho mais caro. Meu primeiro motivo é porque ele é barato. Não, mas ele ficou muito bonito no teu corpo. Então agora eu tô comprando por um outro motivo. Aí tu me conta, não, mas ele é, sei lá... o tecido é bom. O tecido é bom. Os motivos você vai... Se você perguntar o porquê das coisas para cada especialista, ele vai te responder. Eu acho essa resposta do Dr. Alvino de Sá super coerente com essa coisa da Suzane ter tido aquela criação rigorosa, dela nunca ter tido esse tipo de vida que o Daniel proporcionou para ela. O fato quando eles viajam e deixam eles dois vivendo dentro daquela casa, tudo aquilo que ela proporciona, do Daniel sendo o pai da família, fazendo churrascos. A Suzane sentava no sofá, não podia botar o pé no sofá, não podia ouvir uma música alta. Sim. Então, essa liberdade que ele fala da gaiola é metáfora. A gente tem que trazer isso. Ela tinha hora para chegar em casa, hora para estudar, hora de dormir, hora para sair. Se saía com o Daniel, tinha que dizer que horas ia voltar. Ou seja, eu acho que tem motivos, tem. Você pode até, conforme seu umbigo, eleger o principal. Não, mas no fim é um só. Eu preciso do dinheiro para ser livre. Porque eu quero a liberdade que eu tenho agora. Eu quero ser jovem livre. Você pode ser livre sem o dinheiro. Não, eu sei disso. Ela que não queria. Tem um livro. Vamos agora ficar também sem ficar só... Na Suzane, coitada. Não ficar indicando filmes. Vamos indicar um livro. Tá. O Nelson Rodrigues tem um livro que é fantástico, que é uma verdadeira obra-prima, chamado Não Se Pode Amar e Ser Feliz ao Mesmo Tempo. É um livro de contos. Em algum momento ali, ele tinha uma coluna no Jornal Carioca, que ele assinava sob o pseudônimo de Mirna. Mirna, maravilhoso. E aí tem uma era peça com o Niltinho Bicudo, fantástico. O consultório sentimental de Mirna. Então ele dizia, olha, eu sou uma mulher vivida, me mandem cartas, as leitoras tinham que mandar carta, me conte seus dilemas amorosos que eu vou dar conselhos para você. E como eu sou uma mulher experiente, eu vou dar um conselho certeiro. Uma das mulheres que escreve para Mirna diz assim, olha, eu amo meu marido, a gente vai se casar, mas eu estou em dúvida se eu devo me casar porque ele não tem o dinheiro para comprar a mobília da nossa casa.
Então, não sei se eu devo me casar com uma pessoa que sequer consegue me bancar. Aí, como era o Nelson Rodrigues, né, virulento, reacionário, ele escreve logo assim: minha filha, se você tem essa dúvida se vai se casar porque o cara não tem o dinheiro para comprar sua mobília, meu conselho é não se case. Sabe por quê? Porque se você realmente amasse esse seu noivo, você ia morar, nem que fosse debaixo da ponte. Porque, inclusive, o amor se fortalece na adversidade. Sabe por que você não deve se casar com ele? Não é porque você não o ama. Não é porque ele não tem dinheiro para comprar mobília, porque você simplesmente não o ama. Você ama a mobília que ele nem tem dinheiro para comprar. Então eu acho que o viés da Suzane, ela vem muito nisso. Tem um psicólogo, ele me explica que essa coisa do dinheiro, ele é um dos motivos, ele é um motivo importante, mas ele não é o catalisador, ele não é a mola propulsora. Ele é, por exemplo, a Suzane, ela poderia trabalhar, ela tinha como desejo uma carreira diplomática ou uma carreira no direito, e ela tinha inteligência suficiente para optar, ela se tornaria uma diplomata ou uma advogada, como ela estava no curso de direito, mas ela tinha aquilo que a gente falou, a perversidade dentro dela. Esses dilemas a gente pode colocar aqui na mesa com esta pessoa e esta vai matar, ela não vai matar pelo dinheiro, ela não vai matar para ser livre feito um passarinho, ela vai matar simplesmente porque ela é perversa. Entendi. Ela tem dentro dela a perversidade. Essa aqui, ela quer dinheiro, ela quer ser livre como um passarinho, mas ela não vai matar porque ela não tem dentro dela a perversidade. E, aliás, a perversidade combinada com o narcisismo, ela é uma explosão. Corre de perto da pessoa que ela tem diagnosticada narcisismo Total. e perversidade. Você falou lá atrás... Só um ponto. A perversidade não é só dela. A perversidade é dos outros aí dois eles também. Se juntam, aí eles tem se o Daniel iguais, e o Christian, que são tão perversos quanto. Porque ninguém mata se não tiver essa perversidade. Esses iguais se juntam. Esses iguais, por exemplo, eu sou teu amigo. Eu sou seu amigo. Se ele não é mas seu. Se amanhã... Você entendeu que não é seu. Mas se amanhã eu vir você atropelando um pombo ali na rua, eu já vou falar... Eu paro na hora, não, lógico. E, não, tipo, essa pessoa ela já deu um indício se que ela atropelar e sair andando, né? Se eu atropelar e sair gritando, me jogar no chão, não prestar socorro, eu já vou te colocar no também Beto, não. Já tá... Ou seja, você dá um indício. Agora, se você atropelar e não prestar socorro, e eu maltratei um animal, atropelei um cachorro ou sei lá o quê, a gente já se junta. Claro. Olha, a gente tem em comum era só uma perversidade. Exatamente. Você falou lá atrás, eu guardei para juntar aqui nesse argumento o seguinte, mas essas pessoas, elas se revelam agora? Não. Elas não se revelam agora. Se você voltar à linha do tempo e querer saber como a Suzane era, ela com certeza, ela, o Daniel e o Christian, 3 perversos, com perversidade diagnosticada, não é como esse adjetivo que tu usa até para ofender. Sai daqui, psicopata. Não. A perversidade, como diagnóstico, ela mostra os traços da infância. Inclusive, eu conversei com uma psicóloga aqui de São Paulo, que a especialidade dela é perversidade infantil. Eu perguntei, mas qual a razão? Ela disse, olha, os pais me procuram porque ele já tem indício na infância, na adolescência, de que mais tarde essas pessoas vão matar alguém. E é casos assim que tu não acredita, de criança que matou o cachorro. Às vezes nem precisa matar um cachorro. Tem uma menina que os pais tinham uma plantação de mamoeiros. Que eles inclusive comiam, nunca compraram mamão na feira, compravam mamão. Aí a mãe repreendeu a filha não gostou, a menina tinha 15 anos, ela pegou um facão e saiu decepando. O mamoeiro, ele tem um caule frágil, ele não é um caule consistente, tu passa um negócio assim, a psicóloga conta que ela jogou no chão assim cerca de 50 mamoeiros. Parece uma coisa banal. Foi uma planta. Mas ela demonstrou ali como ela reage quando ela tem uma demanda não atendida. Quem mata borboleta? Já viu umas pessoas que gostam de ficar batendo borboleta? Já vi. É muito... Com aquela, Não com a raquete, alguma coisa eles pegam um pauzinho e gostam de cortar e gostam de ver a borboleta caindo. Ela associa essa reação a uma demanda não atendida. Entendi.
Por exemplo, tem um outro caso que ela conta, que é um casal de gêmeos, uma menina e um menino, que ela atendeu lá, que eles ganharam, eles iam completar, sei lá, 12, 13 anos, e o pai, essas pessoas são ricas, que essa psicóloga, ela é caríssima. E aí o pai vai, o que você quer ganhar? A menina diz que quer ganhar um cachorrinho, e o menino diz que quer ganhar uma bicicleta elétrica. Aí o pai compra o que eles pediram. Só que aí o menino ficou com, sei lá, com inveja, ou se já tinha alguma rixa com a irmã, ficou revoltado porque a menina ganhou um poodle e ele ganhou uma bicicleta. Aí o que ele faz numa briga com a irmã? Ele tranca a irmã no quarto e pega o cachorrinho e arranca 3 tufos do poodle peludo, arranca 1, arranca 2, arranca 3 e larga o cachorrinho lá com aquela depilação mal feita. Aí a psicóloga fala, olha, onde o diagnóstico de perverso dessa criança é acentuado? Primeiro que quando ele arrancou o primeiro tufo de pelo do cachorro, o cachorro já deve ter demonstrado ali uma dor. O sofrimento, já deve ter gritado, deve ter saído. Ele foi, pegou o cachorro, arrancou o segundo, arrancou o terceiro. Essa criança, provavelmente, que aí também você não pode ficar fazendo previsão do futuro da criança, provavelmente essa criança, quando ela for lá na frente, ela vai ser uma daquelas que a mãe está dormindo em casa, no meio da noite ela recebe uma ligação, olha, seu filho acabou de matar aqui um cara dentro de uma boate com um tiro porque o cara chavecou a namorada dele. Que aí a mãe fica, nossa, nunca demonstrou na infância que ele seria capaz de fazer isso. Na verdade, demonstrou sim, a senhora que não viu. Ou quando a senhora viu, a senhora ignorou. Por exemplo, segundo a psicóloga, tá? A mãe chega, recebe a reclamação lá da diretora, da coordenadora, olha, seu filho bateu no coleguinha. Aí ela diz assim, sério, o que o coleguinha fez pra ele fazer isso? É esse tipo de sinal que a criança dá e que os pais geralmente ignoram. Bateu no irmãozinho, arrancou sangue. Tem muito isso, assim, principalmente quando é homem, que o pai, né, se bateu, bate de volta. Então, esses sinais que são pequenos, não quer dizer, que depois chovem de críticas, não quer dizer que essa pessoa vai se tornar uma assassina. Mas é uma pessoa ruim. É uma pessoa pessoa que no mundo corporativo vai passar a perna um no outro, vai chegar, é um psicopata. Sim. Mas essa psicóloga diz que tem conserto esse menino do poodle. Tem. Qual é o conserto? Dá um tapa nele e fala, vem aqui que eu vou te arrancar o cabelo pra você ver como é que é. Não, ela não diz que tem conserto, não. Ela diz que tem que se fazer acompanhamento. É porque eu acho que essa coisa de criança, muito coisa de criança. Ali você já tem. O PC Guine gostava de atirar em bicho com as espingardinhas de chumbo dele. Sim. Ele tinha o prazer disso. Você atirar num bicho, maltratar um animal que não tem. É como criança, idoso, pessoa com problema físico ou mental. E bicho são as coisas mais que não conseguem pedir socorro, né? Sim. Então, se você. Tem muito também aquela coisa de. Esses sinais que os pais ignoram. E essas crianças, elas acabam se juntando com iguais. Por exemplo, a criança violenta, ela se junta com a outra violenta e se junta todos, vão fazer o bullying com mais fraco. Aquele grupo horroroso que você sempre vê naqueles filmes americanos. Sim. Vão se juntando. E também numa outra vertente eu não sei se vocês assistiram o Yuna Bomber. Sim, maravilhoso. A série de ficção e a série documental, as duas são ótimas. Eu não lembro que agora tem na Netflix. O documental. Mas a ficção é excelente. Aquela que mostra boa, uma das melhores séries da Netflix de True Crime. Porque, cara, é igual assim, o Nardoni jogou a criança pela janela. Cara, se tu for investigar o passado dele... já fez coisa. Essa capacidade de que tu tem ou não tem, que é aquilo que a gente falou. Ou tu tem a capacidade de atropelar alguém e não prestar socorro, que aí é como você reage a isso. Você pode atropelar sem querer, alguém se jogar na frente do teu carro, atropelar. Né? Meu amigo, se tu pegar e correr... Você fez tudo o que você podia. Exatamente. Agora, se você parar e socorrer... E tem a dor, né? Exatamente. Aí, meu amigo, é esse tipo de reação que a gente vai ver em qual caixinha você tá. Você tá nessa, você tá nessa. Na hora que apareceu o Beto para socorrer, eu paro pra
E eu não paro, eu corro, vou embora. Você quer ver aquelas pessoas que ficam paradas olhando lá assim? Na frente, quem matou? Ulisses ou Humberto? Ulisses, claro, porque eu reuni os elementos, as características. Não tem isso, essa pessoa nunca demonstrou, meu amigo demonstrou sim. Nardoni jogou o filho pela janela, ele já tinha essa característica, essa coisa, a capacidade de matar, ele tem dentro dele. Ele tem, não é um rompante, a não ser que seja que há as exceções que são as legítimas defesas, que aí também eu conheço gente que nem se tivesse que matar em legítima defesa, ainda assim não mataria. Mas por amor a alguém, às vezes é mais fácil você matar uma pessoa em legítima defesa pelo outro que você ama tanto do que por você mesmo. Mas essa capacidade de matar, de tu pegar uma arma, de tu enfiar uma faca, de tu ver o sangue. Não, é dolorido demais. A gente que vê coisas assim, você fala assim, como é que a pessoa... E tem uma coisa assim, né? Não é uma facada. Primeiro que faca é proximidade, né? É o querer estar muito próximo de você. É uma guerra, você pode até tirar de mim. Outra coisa não é uma, a pessoa dá 80. E é uma coisa, é 1, 2, 3, 4, é muita facada. As porradas todas, pegando Suzano de novo, eles não dão uma porrada na cabeça, eles dão várias. É um exercício, é um exercício, você fica cansado. Ensaiar o crime, isso é um perverso. Matar, cansa matar. Só que você tem que ter muito prazer, é como ir à academia. Você só vai todo dia se te der muito prazer mesmo, porque senão você fica exausto. Escrever dá prazer, tudo dá prazer, mas também é cansativo. Matar cansa. Não é fácil, ainda mais se você ainda quiser fazer tudo isso, por dentro de um baú, enterrar, chamar, fazer. E você tem que fazer Guido assim, Paloma né? fala muito isso, dessa coisa da capacidade que você tem de matar. Por exemplo, Elise deu um tiro no marido. Ela fala, eu dei um tiro sob forte emoção, numa fração de segundo, fechei meu olho, como eu tinha boa pontaria, matei. E ele tava andando. Aí ele caiu. É a partir desse tiro que esse corpo cai no chão que você vai dizer quem é você. Se você fez aquilo sob forte emoção, numa fração de segundos, cara... Você paralisa. Se você largar a arma do crime e sair correndo pela rua, louca, enlouquecida, tu tem essa forte emoção, te desestabiliza, tu já liga a polícia e tal, isso é uma coisa. Agora, se aí você arrasta o corpo pro quarto, passa a madrugada toda limpando o sangue, meu amigo, é muito sangue. É muito sangue. Tu liga, pega o vejo multiuso lá, liga, e depois pega a faca de cozinha, vai esquartejar o teu marido. E quantos vejas ela tinha naquela casa, né? Porque limpar tudo isso... É difícil limpar sangue. É difícil você limpar miolo de cérebro. E limpou bem porque eles vão lá e não pegam sangue. Tem uma coisa ou outra, mas assim... a frieza de você conseguir fazer tudo isso numa madrugada. Porque você não entra em paralisia em nenhum momento, né? Você já tem o que você tem que fazer em seguida. Porque você limpar... Você já limpou sangue? Já tentei. É horrível. Você ruim passa, sair. ele fica sujo, mais sujo, ele vai ficando mais sujo. É uma coisa insuportável, é uma coisa horrível. Você conseguir ter toda essa clareza. Eu nunca limpei sangue. Qual sangue você limpou? Sei lá, você nunca, por exemplo, cortou a barba e saiu muito sangue. Bom, eu me cortei inteiro. Mas coloca limpado. papel e não para de sair. Não, você não sabe, é que você não tá vendo aqui. Não dá pra mostrar. eu Eu tenho cicatriz daqui porque eu caí da escada da minha casa, voei uma vez. Quando a gente voltou do hospital, era sangue que minha mãe e o povo ficou limpando lá 2, 3 dias. Você acha sangue que você nem imagina. Fala, meu Deus, tem sangue ali em cima. Como o sangue ele vai. Aqui? Não, ele para. Se você carrega rápido, né? Carrega. Descarrega. Beto, você tinha falado não carregou, desse primeiro caso, ele ligava com outro... Que é assim, porque dentro desse caso do Jefferson, você tem a coisa da inveja e de querer ser o outro de alguma maneira. Tem o caso da Mary Munhoz, que a gente estava falando sábado, que é o seguinte, a Mary Munhoz é uma mulher trans. E ela tinha um amigo chamado Marcelo. Esse caso é do ano passado agora, que é do mesmo grupo de policial que fez o não inteiro, né? O delegado é outro, mas os investigadores, a Tainã e o Rodrigo, são do Família Gonçalves também, lá de São Bernardo. A Mary Munhoz ela tinha um amigo, o Marcelo, Marcelo, de novo esse nome. O Marcelo já eram amigos há, sei lá, 10, 12 anos. E a Mary Munhoz era uma mulher trans, da noite, de cantar, de dançar, isso tudo.
Só que o Marcelo, aos olhos dela, era um homem que tinha a vida fácil, porque ele tinha lá uma casa que os pais deixaram para ele, ele era um homem que ele era afastado da família, ele não era uma pessoa muito fácil também de convivência, ele não tinha muitos amigos, ele gostava muito de namorar pessoas da rua, sabe? Moradores de rua, ele tinha uma tara meio morador de rua. Então ele era uma pessoa, uma presa fácil, que eu digo pelo seguinte, ninguém olhava muito por ele. Porque ele se afasta da irmã, se afasta da família, não tinha muitos amigos, era uma pessoa difícil. E a Mary Munhoz era a melhor amiga dele. E ela começa a vislumbrar nele, eu devia ter esse dinheiro dele, porque